Olá, hoje nós vamos corrigir os exercícios da aula 10, 3D, que eu havia pedido para vocês fazerem, começando pelo 10.02. Então, preparando uma solução aquosa com um soluto não volátil, promovemos um aumento, diminuição ou aumento na pressão de vapor do solvente, na temperatura de início de ebulição do solvente e na temperatura de início de congelação do solvente. Então, o que tem que ficar claro aqui? Que quando você tem um solvente, por exemplo, a água, e você adiciona um soluto não volátil, alguma coisa que não vai evaporar facilmente, qual que é a influência disso? Torna tudo mais difícil. Então, torna que ele evapore mais difícil, torna que ele entre em ebulição mais difícil, torna que ele inicie o congelamento mais difícil. Então, torna que ele evapore mais difícil, ou seja, diminui a pressão de vapor do solvente, porque quando você tem alta pressão de vapor, você tem um líquido bastante volátil. Então, para dificultar essa volatilidade, você está diminuindo a pressão de vapor. O que acontece com a temperatura de início de ebulição do solvente? Então, o que tem que acontecer para ficar mais difícil que a temperatura atingir a temperatura de ebulição? Ela tem que aumentar. Ao invés de ser, por exemplo, faz de conta que a água evaporaria a 100 graus se estivesse ao nível do mar. Para ficar mais difícil que ela evapore, tem que aumentar essa temperatura de ebulição, por exemplo, 110 graus. Então, aumento na temperatura de início de ebulição do solvente. E o congelamento? O congelamento seria 0 graus. Para ficar mais difícil que ele congele, tem que ser abaixo de 0 graus. Então, diminuição na temperatura de início de congelação do solvente. Então, seria a letra C. 10.05. Usando a água como solvente e preparando uma solução com um soluto não volátil, as temperaturas de ebulição e fusão da solução estarão sob pressão de 1 atmosfera, ou seja, ao nível do mar, né? Qualitativamente assinaladas no termômetro da figura. Então, o que isso quer dizer? Se fosse a 1 atmosfera, se fosse simplesmente água, a temperatura de fusão ia ser 0 graus e a de ebulição ia ser 100 graus, né? Mas foi adicionado um soluto não volátil. Então, o que aconteceu com a temperatura de ebulição? Ela aumentou de 100 graus. Então, pode ser a letra A ou a letra B, né? E a temperatura de congelamento? Foi adicionado um soluto não volátil. Então, ela baixou de 0 graus. Então, é a letra B, né? Letra B. Isso mesmo. 10.07. Em festas e churrascos em família, é costume usar geleiras de isopor para resfriar bebidas enlatadas ou engarrafadas. Para gelar eficientemente, muitas pessoas costumam adicionar sal ou álcool à mistura gelo-água. A melhor eficiência mencionada se deve ao fato de que a presença de sal ou álcool, o que acontece? Você está adicionando um soluto não volátil, por exemplo, você adicionou sal àquela mistura de gelo e de água para que está gelando a bebida. Se você adicionou sal, ela vai congelar a uma temperatura menor, certo? Porque a água congelaria a 0 graus. Mas, se você adicionar o sal, ela vai congelar a menos de 0 graus. Então, vai atingir uma temperatura menor. E aí, vai abaixar a temperatura de fusão e a bebida vai gelar mais rapidamente, né? Então, a letra D. 10.08. A adição de um soluto não volátil à água interfere em suas propriedades como, por exemplo, densidade, pressão de vapor, ponto de ebulição e de congelamento. A imagem ilustra uma experiência a partir da qual podemos observar a interferência da adição de sal na densidade da solução. Então, vamos lá. No primeiro becker, que é o da esquerda, nós temos um ovo em um copo com água. Então, olha o que está acontecendo ali. O ovo está embaixo, então ele é mais denso do que a água. O ovo é mais denso e a água é menos densa. Agora, no outro becker da direita, o becker 2, tem um ovo em um copo com água e nessa água foi adicionado cloreto de sódio, que é sal de cozinha. E aí, o que aconteceu com o ovo? Agora ele está boiando. Então, o que significa isso? Que o ovo agora é menos denso do que aquela solução, porque agora não é mais água, né? Agora é uma solução de água com NaCl, cloreto de sódio. Então, aqui o ovo é menos denso e a solução é mais densa. Então, alternativas.
A gente percebeu que a água pura é menos densa do que a solução, né? E que a água pura não falamos disso ainda, né? Mas agora vamos ver o que está acontecendo com a temperatura de congelamento. Foi adicionado NaCl, certo? Então, no Becker 1 a gente tinha só água e no Becker 2 a gente tem água com NaCl. O que acontece com a temperatura de congelamento? Quando você adiciona o NaCl, a temperatura de congelamento diminui. Então, quer dizer que a água pura tem maior temperatura de congelamento do que a solução. Maior quer dizer assim, a água é 0 graus e a solução é menos 5 graus. Então, a água é maior, né? Mas a temperatura de congelamento é menor da solução. Então, sobre essas propriedades, é correto afirmar que a água pura, em relação à solução aquosa de NaCl, apresenta o quê? A letra C, menor densidade, a água apresenta menor densidade, né? Porque a gente viu ali que a água é menos densa do que a solução, e maior temperatura de congelamento. A água pura apresenta maior temperatura de congelamento do que a solução aquosa de NaCl. Correto. 10.09. Em países frios, é comum a utilização de água e etileno glicol no radiador de carros para evitar o congelamento do líquido. Adição de um soluto na água para evitar a temperatura de congelamento. Essa mistura pode abaixar a temperatura de congelamento até menos 35 graus. Então, você adicionou um soluto e a temperatura de congelamento baixou para menos 35 graus, sendo que a água pura congelava a 0 graus, né? A que se deve isso? Letra A. A temperatura de início de congelamento do solvente numa solução é menor que a temperatura de início de congelamento do solvente puro. A gente já sabe que quando adiciona um soluto não volátil, inclusive ele deixou isso bem claro ali no enunciado, né? A temperatura de congelamento da mistura era menos 35 graus e a da água pura era 0 graus. Então, a resposta já estava ali no enunciado. A temperatura de início de congelamento do solvente na solução, ou seja, a água mais etileno glicol, é menor, né? É menos 35, a água era 0, né? Do que a temperatura de início de congelamento do solvente puro da água. Então, essa era uma questão relativamente fácil, era só você ler o enunciado com atenção. 10.12. A seguir estão representadas as curvas de aquecimento de 3 líquidos, 1, 2 e 3, ao nível do mar em função do tempo. Sabendo que um dos líquidos é a água pura e os outros dois são soluções aquosas de cloreto de cálcio, analise as afirmações a seguir. Então, essa é a curva de aquecimento, né? Tá bem na cara que é a número 1, porque tá falando ali que tá ao nível do mar, né? Que aquela curva 1 é a da água pura, né? Porque ó, a temperatura de ebulição ali, 100 graus Celsius. Então, se tá ao nível do mar e é 100 graus Celsius, é água, né? Então, o líquido 1 é a água pura. Daí, as outras duas são soluções aquosas de cloreto de cálcio, CaCl2. Elas não são iguais, né? Então, o que significa? São soluções aquosas, mas de diferentes concentrações. Uma tem mais soluto do que a outra, né? Uma foi adicionado mais cloreto de cálcio do que a outra. E qual que é a ordem aqui? A 2 é a com menos quantidade de cloreto de cálcio e a 3 é a que tem mais cloreto de cálcio, porque a temperatura de ebulição da número 2 é 103 graus Celsius e a temperatura de ebulição da número 3 é 130 graus Celsius. Então, você teve que adicionar mais soluto para chegar naquele 130. Você dificultou a ebulição, porque você adicionou mais soluto do que na número 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Número 1, o líquido 1 é água pura, certo? Número 2, os líquidos 2 e 3 são as soluções, certo? Número 3, o 2 é a solução mais concentrada. Não, é a solução menos concentrada. E a número 4, a 3 é uma mistura azeotrópica.
Vocês lembram o que é uma mistura azeotrópica? É aquela que o ponto de ebulição é constante, né? Olha lá na número 3, vocês estão vendo que tem um patamar ali? De 130, ela vai subindo, né? Então, ela não está constante, né? Então, não é uma mistura azeotrópica essa. Então, as corretas são apenas a 1 e a 2, letra A. 10.14. Dadas as soluções A, uma de glicose, outra de sacarose e a terceira de frutose. A primeira é 0,1 mol por quilograma, a letra B é 0,2 mol por quilograma e a letra C é 0,2 mol por quilograma. São todos solutos moleculares, né? Nenhum é ácido, nem base, nem sal. Então, todos eles são solutos moleculares, não são iônicos, né? Então, analise as afirmações. As soluções B e C iniciam a ebulição em igual temperatura. Tá certa, porque olha ali, a B e a C têm a mesma concentração, não importa o que tem. Quando é soluto molecular, o que importa é a concentração e não a qual soluto você está falando, tá bom? Então, a letra B e a letra C iniciam a ebulição em igual temperatura, porque elas têm a mesma concentração. 2. A solução A tem menor pressão de vapor. Menor pressão de vapor. Então, vocês lembram que para ser mais volátil, o soluto tem que ter maior pressão de vapor, né? Então, essa está errada justamente por isso, porque ó, ela é a menos concentrada. Então, quanto mais soluto você está adicionando, ou seja, quanto mais está aumentando a concentração, tipo a B e a C são mais concentradas. Então, ali o soluto é menos volátil. Então, ali a pressão de vapor é maior. E está falando exatamente o contrário, né? Que aquela que é menos concentrada é a que tem menor pressão de vapor. Não. Quando é mais concentrada, que tem menor pressão de vapor. E a 3, a solução C inicia a congelação em menor temperatura que a solução B. Não, elas têm a mesma concentração, então é em igual temperatura que a solução B, né? Então, estão corretas somente a primeira, letra A. 10.15. Preparando as 3 soluções representadas a seguir. Então, na primeira, reparem ali que a primeira é glicose, a segunda é sacarose, a terceira é frutose. Todas elas estão sendo adicionadas em 100 gramas de água, né? Então, calculando o número de mols, é a mesma coisa que calcular a concentração, porque para calcular a concentração, daí você dividiria pelo solvente, né? Pela quantidade de solvente, que é a água e é a mesma quantidade. Então, tem que calcular o número de mols de cada um. Poderia também calcular a concentração, mas para facilitar, dá para calcular o número de mols. Justamente porque o volume de solução é o mesmo, de solvente é o mesmo, né? Que é 100 gramas de água para cada um. Não importa qual que está preparando, né? Então, a primeira, que ele deu as massas molares ali, ó, embaixo, em grama por mol, do C12, H22O11 a 342. É relativamente difícil essa questão, porque você tem que saber identificar o que é o que aqui. Você tem que lembrar que glicose e frutose têm a mesma fórmula molecular, que é C6H12O6, e que a sacarose é C12H22O11. Então, isso aqui você teria que lembrar, tá? Então, quando você vai calcular o número de mols, ó, lá do lado direito, que eu calculei ali, você tem que dividir a massa pela massa molar. Olha lá no primeiro. No primeiro, a massa é 1,8 gramas e a massa molar, que é da glicose, é 180, né? Que foi um dado do exercício ali, mas você tem que saber identificar que aquela C6H12O6 é a glicose e também a frutose. Elas têm a mesma fórmula molecular, né? Só a configuração que é diferente. Então, o número de mols da primeira solução lá é 1,8 dividido por 180, que daria 0,01 mols. E assim sucessivamente. Na segunda, são 3,42 gramas, e a massa molar, que é da sacarose, é 342. Então, dividindo ali também dá 0,01 mols. E na terceira, dá 0,02 mols.
E aí ele pede assim: as soluções que têm a mesma pressão de vapor começam a ferver na mesma temperatura e iniciam a congelação em igual temperatura são quais? As que têm a concentração igual, né? Então, a 1 e a 2, que é a letra A. Esqueci de assinalar ali, né? Letra A. 10.20. Um líquido puro e uma solução de um soluto não volátil nesse líquido tem suas pressões de vapor em função da temperatura representadas pelas curvas contidas no gráfico mostrado a seguir. Então, a gente tem um líquido puro e tem uma solução de um soluto não volátil. Está representado naquelas duas curvas ali, tem que saber identificar qual que é qual, né? Qual que é o líquido puro? Ó, ali é a pressão, né? Então, a letra A está perguntando justamente isso. Associe as curvas do gráfico, que é a linha contínua, que é aquela inteira preta, né? E tracejada, que é aquela pontilhadinha ali, um líquido puro e a solução e justifique. Quando você adiciona um soluto não volátil, diminui a pressão de vapor, correto? Assim, a linha tracejada, que é aquela de menor pressão de vapor, né? Ó, vocês estão vendo que ali no eixo Y está a pressão, que é a pressão de vapor, né? Então, qual linha que tem menor pressão de vapor? A linha tracejada. Então, ela é a solução, né? Porque foi nela que você adicionou um soluto não volátil. E a linha contínua, que é aquela lá de cima, é o líquido puro. Beleza? Está identificado. Então, na letra B, pede assim: determine o ponto de ebulição aproximado, mais ou menos 1 grau Celsius, do líquido puro ao nível do mar. Beleza. Nível do mar, a pressão é 1 atm, né? Então, vai lá. Pressão de 1 atm, vai até a curva do líquido puro, que você tem que saber identificar, né? E aí vai lá para baixo e encontra a pressão, o ponto de ebulição, que é aproximadamente 77 graus Celsius, né? Por isso que ele pediu mais ou menos 1 grau Celsius, porque se você não tivesse identificado certo na letra A, você teria ido até a curva tracejada e aí você ia encontrar 80 graus Celsius, e aí ele não ia considerar, porque ele deixou claro lá no enunciado que é mais ou menos 1 grau Celsius, tá bom? Então, 77 graus Celsius. É isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, me perguntem.